No ar pela TV CPAD, o seu programa Teologia em Foco. O nosso entrevistado de hoje é mestre e doutor em teologia pela PUC do Rio de Janeiro e coordenador de graduação em teologia da Faculdade das Assembleias de Deus, a FAECAD. Seja muito bem-vindo, pastor Esdras Bento. Eu agradeço pela oportunidade, pelo convite e a paz do Senhor para todos os nossos internautas. O foco de nossa entrevista de hoje é Antigo Testamento. Vamos ao foco. Pastor Esdras, por que os 39 primeiros livros da Bíblia são chamados de Antigo Testamento? Qual a razão da terminologia? Bom, a expressão Antigo Testamento, ela na verdade é uma expressão cristã, usada principalmente para distinguir das escrituras judaicas ou hebraicas. A expressão Antigo Testamento ela não se encontra, na verdade, dentro do conteúdo da Bíblia. A Bíblia chama de Antigo Pacto, ou Primeiro Pacto, ou Primeira Aliança, e não diretamente Testamento. O uso da palavra testamento para se referir aos 39 livros judaicos, de acordo com a ordem em nosso cânon, ela foi usada, na verdade, pelos pais da igreja, que tinham formação em direito, e empreenderam o nome testamento para se referir ao direito do uso que o cristão teria pelo fato da morte de Cristo. Isto é, a morte de Cristo deu ao cristão o direito de usufruir e ser portador das bênçãos também dada ao povo de Israel. Porque a palavra testamento nada mais significa do que o ato da pessoa dispor dos seus bens após a sua morte. E nesse caso, os escritores cristãos utilizaram a palavra testamento baseado principalmente que a morte de Cristo dava aos cristãos o direito às promessas que estavam nos escritos judaicos, a Bíblia hebraica. A escritura judaica recebeu então o nome de Testamento, Antigo Testamento pelos cristãos, como forma de os cristãos apropriarem-se das bênçãos contidas na Antiga Aliança. Cristo, morto, ressurreto, dá ao crente o direito às promessas do Antigo Testamento. Então, o próprio Agostinho, por exemplo, e Jerônimo usaram essa expressão Antigo Testamento como forma de instrumento. A expressão que eles colocavam correlativa instrumento era para se referir ao Antigo Testamento como prova de defesa da fé cristã. Já que o Antigo Testamento falava do Cristo, então o próprio Antigo Testamento servia de base e fundamento para a fé cristã, assim como servira de fundamento para a fé hebraica. Usar velho no lugar de Antigo Testamento é só questão de preferência? É questão apenas de semântica, lembrando bem que quando se fala de Velho Testamento ou de Antigo Testamento, poderia ser incluso, por exemplo, a palavra vétero, que é o caso que se usa muito em exegese, a expressão veterotestamento ou veterotestamentário. Mas o sentido, na verdade, teológico, na obra Os Hebreus, por exemplo, quando se refere ao Antigo Pacto, está se referindo diretamente a uma perspectiva teológica salvífica do fim de uma era e do início da nova diathek, da nova aliança feita no sangue de Jesus Cristo. Então a expressão Antigo Testamento ela foi usada diretamente para se referir ao Antigo Pacto de Deus com a nação de Israel, ao modo como o qual o cristão se apropriava das bênçãos contidas no Antigo Testamento por meio da morte de Cristo, que é o testador da Escritura, e como forma de instrumento para defesa e fundamento da fé cristã. Então, desde as origens do cristianismo primitivo, o Antigo Testamento foi usado necessariamente como regra normativa de fé e prática para a igreja primitiva. Lembrando que a expressão Antigo Testamento não é necessariamente uma expressão judaica, mas uma expressão cristã a partir da formação do cânon chamado de Antigo Testamento.